viva, caro telespectador! Está a começar aí mais uma edição do seu programa Mundo Jovem. E hoje, como sempre, lhe trazemos conteúdos bastante interessantes. O nosso tema de hoje é Desafio da Juventude na Sociedade Atual. Para este assunto, recebemos um jovem aqui no programa que ele terá a oportunidade de se apresentar. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Chamo-me Neto Afonso Almir. É gratificante estar nesse programa de jovem. Espero satisfazer as necessidades, daqui do programa. Certo. Ser jovem não tem sido uma tarefa fácil. A juventude, muitas das vezes, é repreendida pelos atos que tem feito. Mas o que é ser jovem na sociedade? Quais é que são os desafios? De que maneira a juventude contribui para o desenvolvimento do país e principalmente da sociedade que a rodeia? Estás interessado em saber? Fique ligado e acompanhe. Antes de mais nada, quero pedir a si, caro telespectador, se ainda é novo, por favor, subscreva-se ao canal e ative o sino das notificações para quando nós formos a partilhar um conteúdo novo, tu possas ser notificado. Não te esqueças também de partilhar para os teus conhecidos, amigos, familiares, para que eles também possam estar a par de tudo que acontece aqui na Vilanculo TV. Sobre ser jovem, não tem sido uma tarefa fácil. E eu pergunto aqui ao Amir, o que é ser jovem na sociedade? Sob o meu ponto de vista, ser jovem na sociedade é estar exposto a uma vasta gama de opções, que atualmente nós somos propostos. Quer seja no mundo intelectual, no mundo profissional, religioso, em todos os âmbitos, há uma vasta proposta. Então, cabe ao jovem escolher uma das propostas que a sociedade lhe põe. Certo. Sendo assim, atualmente não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque há muitas opções. Tendo muitas opções, os jovens dificilmente eles se integram numa sociedade, eu diria, num caminho bom. Por quê? Visto que o meio de comunicação traz para o jovem muita informação, às vezes que não são muito produtivas. Então, os jovens, através disto, eles optam em estar nesses caminhos que não trazem um benefício para a sua própria vida. Mas quais é que são esses caminhos que você se refere? Eu diria, o mundo da droga, da prostituição, do alcoolismo, são ações maioritariamente feitas fora. Mas como é que isto é praticado aqui? Localmente em Vilanculo, através de órgãos de comunicação, que de alguma forma ele está na mão de quase todos os jovens. Então, tendo os jovens esses aparatos todos, tendo essas informações todas, influenciam os jovens a tomar essas atitudes. Claro, então, claro. Mas também não só tem esse lado negativo, tem um lado positivo, exato. de órgãos de informações, porque as informações são tanto boas quanto más. Então, cabe aos jovens escolher. Então, nesse âmbito depende da educação que o jovem teve, a educação familiar, que antes de eu ser jovem, eu sou criança, tive uma educação. Claro. Então, essa educação que eu tive com os meus pais depende da minha conduta futura. Um bom jovem é o fruto de uma boa criação. Exatamente. Dentro de casa. Exato. Mas, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, diz que é considerado jovem a partir dos 15 aos 24 anos. Mas o que é que essa faixa etária representa? Ou o que é que essa faixa etária significa para a sociedade? A Organização Mundial. Não só para a sociedade, mas também para a própria juventude. O que é que essa faixa etária significa? Primeiro, dos 15 a 23, 24 anos, isso varia, varia de país, continente, em função da condição que o país tem. Exato. Em Moçambique, isso varia de 18 até os 35 anos. Claro, claro. Isso por causa do nível de vida, nível de informações que nós temos. Então, a questão, para mim, como é que seria? Nesse âmbito, eu diria que em função da informação que o jovem tem naquele local, então ele vai se comportar em função da informação que ele tem. Claro.
Mas por que será que a juventude é uma das etapas mais cobradas da vida, se nós formos a ver? Nós exigimos tanto da juventude, esperamos... Bem, nós somos muito exigidos, né? Já que todos somos jovens. Somos muito exigidos, somos muito cobrados. Mas por que nós somos muito cobrados? Por que a juventude em si é muito cobrada, é muito exigida? A juventude é muito exigida por quê? Por dois fatores. Né? A juventude é o focal fonte da sociedade. Primeiro, no desenvolvimento do próprio local, né? Em termos de ideia, em termos de biológico, em termos de forças também, o jovem tem mais força em relação a qualquer idade, tanto os mais velhos quanto os mais novos. Exatamente. Então, essa força é olhada pela sociedade, né, para aplicação no bom sentido. Quando você é um jovem, você tem essa força, então espera-se que o jovem aplique essa força que ele tem para promover boas ações. Exato. Qual é que é outro fator mesmo? Outro fator é em termos de, mesmo em termos biológicos, né? O jovem reúne maior energia. Então, esse em termos de pensamento, né? Ideias, se formos ver, né? No âmbito que nós estamos aqui, é maioritariamente composta por jovens. Então, as ideias que movem a escola, movem a sociedade em geral, parte do jovem. Por isso que tem esse olhar para os jovens. Por quê? Porque o jovem tem essa curiosidade de querer inovar, de querer criar. Então, por isso que olha-se para o jovem nesse aspecto. Espera-se mais do jovem, espera-se que mais jovem produza, espera-se que o jovem crie iniciativas que vão gerar rendimento. Inovem, exatamente. Sim. Mas, de que maneira a juventude é vista na sociedade? Quando diz de que maneira, queria perceber melhor. Como que é, por exemplo? Segundo o comportamento que o jovem apresenta vários diferentes comportamentos perante a sociedade. Sim. Mas de que modo nós, ou os nossos mais velhos, olham a juventude consoante os seus comportamentos? Ok. Nós jovens somos olhados através do nosso comportamento segundo vários fatores. Primeiro, pelo fato dos mais idosos esperarem de nós um bom comportamento, quando nós não produzimos esse bom comportamento, né, então aí traz uma decepção para aquelas pessoas que esperavam de nós um bom comportamento. Então, nós somos olhados como a esperança, como alguém que vai trazer esperança, aquilo que os nossos pais não conseguiram fazer. Então, eles esperam que nós jovens, como temos mais energia, mais conhecimento, esperam que nós façamos aquilo que eles não fizeram. Por isso que eles olham para nós como alguém que pode mudar a situação que eles viveram, se calhar que não fora muito boa. Então, sendo assim, eles esperam que nós possamos melhorar essa situação. Exato. Mas vamos olhar mesmo em termos da importância da juventude na sociedade. De que modo ela contribui para o desenvolvimento da sociedade, bem como do país? Como já havia dito anteriormente, né, que o jovem, em termos intelectuais, ele processa mais em relação a qualquer idade. Mesmo os mais estudados, quando jovem, ele processa mais. O que diferencia um jovem e um adulto bem estudado é o nível de informação. Enquanto que um adulto tem um nível de informação maior, um jovem processa mais rápido com um nível de informação menor. Isto tendo o jovem essa capacidade de processar rápido, de inovar, de criar ideias, essas ideias, quando forem bem encaminhadas, ele produz grandes efeitos, né? A maior parte da empresa, segundo o estudo, diz que é criada pelos jovens. Localmente em Vilanculo tem cerca de 700 empresas, só de ano passado para este ano. Em 2 anos foram criadas 700 empresas, nos quais desses 90% foram criadas por jovens. Então, é neste âmbito que se diz que o jovem, o pensamento do jovem está mais avançado. Sim, então, isso cria várias possibilidades de desenvolvimento do local e do distrito. Certo. Querido telespectador, momento de uma curta pausa, mas já estaremos de volta, portanto não sai daí. Quero lembrar a si, por favor, se ainda não subscreveu o seu canal, subscreva-se e ativa o sino das notificações para quando nós formos a partilhar um conteúdo novo, você possa ser notificado. Dentro do instante estaremos de volta. Não saia daí.
Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Estamos de volta à nossa segunda e a última parte do programa, ainda discutindo esse assunto bastante interessante na vida do jovem. E agora eu vou perguntar aqui ao Amir, quais é que são os principais problemas enfrentados pelos jovens durante o seu desenvolvimento? Os principais problemas apresentados para o jovem durante o seu desenvolvimento, para mim, um dos principais, diria eu, é a satisfação do seu próprio desejo. O jovem tem muitos desejos e quando esse desejo não é satisfeito, então isso gera nele uma frustração, uma insatisfação. Então, se o jovem não tem uma bagagem em termos de conhecimento, em termos de informação, no qual vai lhe sustentar para ele conseguir satisfazer aquilo que é os seus desejos, aquilo que é o seu sonho, aquilo que são os seus pensamentos, ele não tem capacidade, não tem condições, então isso gera uma frustração. Exato. No qual faz com que ele não consiga realizar aquilo que são os seus planos, os seus projetos. Então, o nível de informação e conhecimento define aquilo que o jovem pode ser. Claro, exatamente. Mas os jovens buscam reconhecimento pelo trabalho que fazem. Sim. Mas qual é que é a importância de se empoderar a juventude na sociedade? A importância de empoderar a juventude. O empoderamento da juventude na sociedade. O que é que isso significa? Qual é a importância que isso tem? Como já havia dito, sendo a juventude a base de uma nação, né, tanto no campo da defesa nacional, estimula-se mais os jovens pela força. Tanto mais no campo acadêmico, né, estimula-se o jovem pela capacidade de processamento. Em todos os âmbitos, a juventude é vista como a base, pela força, a capacidade da força que ela tem. Né? Então, se nós termos uma camada de jovens proativos, educados, com um nível de conhecimento capaz de impulsionar as suas energias para num bom sentido, vai suceder que a sociedade onde esses jovens estão inseridos vai desenvolver, sendo esses jovens a base do desenvolvimento do local. Por isso que há esse empoderamento dos jovens. Mas olhando para o nosso país, e principalmente para aqui em Vilanculo, acha que temos jovens empoderadas? Eu não duvido disso, né? Só pelo fato de estarmos aqui, nesse ambiente, acredito que não tem ninguém mais de 30 anos. Né? Claro. Mas já tem iniciativas destas. Né? Então, é algo de louvar. Né? É algo de louvar. Então, são esses fatos, né, que os jovens têm, diferentemente dos mais velhos. Né? Porque quando nós já somos mais idosos, mais velhos, temos outras preocupações, que são mais familiares. Então, nós jovens olhamos para os problemas da sociedade, né? Falta aquilo, o que eu vou fazer para suprir aquela necessidade? Exato. Então, por isso que o jovem tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem. Quando formos adultos, já vamos ter outras preocupações com a família, não tem comida em casa. Isso faz parte da vida também. Faz parte da vida, é um ciclo. Claro, mas de que forma as escolhas feitas por jovens podem afetar o seu futuro? De que forma? As escolhas feitas por jovens
feitas por nós, os jovens, Ok. podem afetar o nosso futuro. Ok. Porque a cada dia que passa, ao nascer, ao acordar, ao caminhar, estamos a fazer constantes escolhas. Ok. Mas de que forma estas escolhas podem interferir naquilo que é o nosso futuro? Ok, tá bom. Muito bem. As nossas escolhas, ela é influenciada a partir do conhecimento que nós temos. O que me faz eu ter uma escolha certa ou errada é o conhecimento que eu tenho, né? Então, o conhecimento que eu tenho ou a informação que eu tenho acerca de uma determinada ação me faz eu tomar uma escolha, cuja essa escolha vai determinar, né? Vai resultar em alguma coisa. Então, se eu tenho um nível de informação, um nível de conhecimento bom, né? Qualquer que seja, então vai ter uma influência boa. Então, se eu procuro me informar, se eu procuro ter conhecimentos bons, então as minhas escolhas irão em função do conhecimento que eu tenho. Então, se eu sou um jovem que não tenho muito conhecimento, né? Então, automaticamente a sociedade vai impor conhecimento em mim. Então, as minhas escolhas não serão em função do meu conhecimento, serão em função do meu prazer. Aquilo que, se eu sentir a vontade de fazer isso, não tenho conhecimento da consequência daquilo, vou praticar, mas eu tenho conhecimento e sei as consequências de cada ação que eu for a tomar, aí posso evitar ou posso tomar. Exato. Então, por isso que as nossas escolhas muito mais dependem do conhecimento que nós trazemos. Certo. Mas vamos olhar para o termo influências. Ok? Será que, como é que relaciona as influências e as escolhas que nós fazemos diariamente? Ok. A influência, ele é o principal fator das escolhas que nós fazemos. Isso em todo o sentido, né? Através da mídia, mesmo em casa, né? Mesmo as pessoas mais próximas. Então, essas pessoas, de alguma forma, elas nos influenciam, né? Tanto para quanto o lado bom, tanto para quanto o lado mau. Então, por isso que a educação é a base. A educação é a base. A educação não só escolar, como familiar, é a base. Então, se eu tiver uma educação boa, familiar, educacional boa, então, claro que nenhuma escolha ou nenhuma influência vai interferir naquilo que são as tuas escolhas, sejam elas positivas ou negativas. Não. Como nenhuma influência vai influenciar na minha escola. Se, por exemplo, eu sou um jovem que estou frequentemente a ver filmes, não direi filmes, músicas ou informações que têm um conteúdo não bons, automaticamente meus pensamentos girarão em torno daquilo que eu consumi. Exatamente. Porque aquilo é uma influência, né? Então, a partir dali, aquela influência ou aquilo que eu consumi vai me gerar opções, né? Muitas das vezes aparecem em filmes, em vídeos norte-americanos, mulheres numa, homens a beber, a fumar. Então, eu assistindo muito aquilo, vai me induzir eu a praticar aqueles atos. Aquilo é uma influência externa sobre Mas, o pensamento. se você tem o conhecimento de que isto faz mal à saúde, claro que não vai te deixar influenciar. Ok? Claro que não vai se deixar influenciar. Ok. Beber, fumar, são coisas que prejudicam a saúde. Ok? E se tu tens noção, ou você tem noção do quanto isso pode prejudicar a tua vida, claro que não vai se deixar influenciar. Ok. Tá bem. Eu entendo essa questão. Suponhamos, um maço de cigarro. Nós, quando pegamos um maço de cigarro, aí logo o que é que vem escrito? Prejudica a saúde. Prejudica a saúde. Aquilo é uma informação. Mas aquela informação torna-se insignificante quando eu vejo meu pai a fumar. Está a perceber? Então eu vejo aquilo como se fosse aquela informação, mesmo que eu tenha conhecimento daquilo que faz mal, aquela informação torna-se insignificante porque eu vejo meu pai a fumar, vejo meu tio a fumar em casa, vejo vídeo a fumar em casa. Então, o que aparece na minha cabeça? Que fumar não faz mal. Aquela informação não vai ter uma relevância para mim. Logo, eu sou mais suscetível a fumar. Por quê? Porque eu vi. Então, esse tipo de influência. Esse é uma influência. Agora, se eu ver naquela embalagem fumar prejudica a saúde e vejo meu pai
vejo em canais televisivos, vejo vídeo. Então, aquilo realmente, fumar prejudica. Agora, ao contrário, eu vejo fumar prejudica. Mas chego em casa e vejo meu pai fumar. Está a fumar. Se for a te influenciar positivamente, dirás, pai, para com isso, porque isto faz mal à saúde. Não será dessa forma? É uma influência positiva. Quem será influente já nesse caso? Quem influencia quem? Por exemplo, eu sendo mais novo, quem deve me influenciar? Quem é meu espelho? Claro que é o seu pai. Sendo meu pai o espelho, então eu espero, primeiro, por ele ser mais velho, ser mais experiente, ser mais velho, né? Então, sendo assim, eu espero dele, né, ações que são boas, né? Então, se eu vendo ele a fumar, ainda que eu saiba, então vai transparecer para mim que é uma ação normal. Então, em função do conhecimento individual que eu tiver, então, em função do conhecimento individual que eu tiver, tanto na escola, eu posso negar. Não significa dizer que eu vou aceitar fumar porque o meu pai está a fumar, né? Claro, porque eu posso ter outras fontes de conhecimento, além Claro. como escola, por exemplo. Há muita coisa que meu pai faz, eu não faço, né? Por causa do conhecimento que eu tenho. Por isso que é muito importante investir em conhecimento dos jovens, Claro. investir em formações. A formação que um jovem tem é a base das escolhas boas. O conhecimento que um conhecimento bom que o homem tem é a base das escolhas boas. Então, se eu tiver esse volume de conhecimento a respeito do bem e do mal daquele cigarro, então eu vou saber, não posso fazer essa escolha, ainda que meu pai faça. Mas o meu pai não deixa de ser uma influência negativa. Exatamente. É uma influência negativa. Então, se eu for fraco em termos de informações... Claro que vai se deixar levar. Sim. Por quê? Vou me deixar levar. Porque viu o teu pai... Porque meu pai, nesse momento, tornou-se uma influência. Está a perceber? Então, nesse momento, meu pai, por eu não ter volume de conhecimento suficiente a respeito daquela droga, meu pai torna-se uma influência. Então, como agora, atualmente, investe muito em conhecimento, né? Então, o nível do conhecimento que eu tenho em função daquela substância, eu não vou aceitar. Então, tudo o que me faz aceitar ou não aceitar é o volume do conhecimento que eu tenho. Certo. Tocando mesmo no ponto formação. Sim. Os jovens devem buscar formação. Se nós formos a ver, muitos jovens mesmo buscam a formação, mas as maiores dificuldades que eles têm enfrentado é o desemprego. O que é que se deve fazer nesses casos? O que é que acha que o governo deve fazer? De que maneira deve olhar para a juventude nessa vertente? No âmbito de emprego, aconselha-se muito aos jovens a não olhar mais para o governo. Né? Claro, exato. O conhecimento que nós temos, todo o conhecimento é prático. Né? Então, o conhecimento, 99%, ele é prático. Ele implementa-se, aplica-se em algum sítio. Então, o conhecimento que eu tenho é uma fonte de renda. Então, o que se estimula atualmente? Autoemprego. O empreendedorismo. O empreendedorismo, exatamente. Então, esse é um dos fatores principais. Diz que agora o autoemprego, a base aqui em Vilanculo, cerca de 88% a economia local é movimentada para o autoemprego. Só para dar a entender que o governo em si faz o trabalho, naturalmente, mas o que movimenta a economia é empresas individuais. Então, o conhecimento que nós temos é para gerar sustento em nós, através de empreendedorismo. Exato. Pequenas empresas, pequenos negócios. Ainda que inicialmente, né, haja uma renda baixa. Vão registrar também certas dificuldades no início, sim. Mas com o tempo, se souber gerir muito bem, claro que vai sair muito bem. Mas estamos na reta final do nosso programa, últimas considerações. O que é que deixa ficar aqui a juventude? Quais é que são as palavras que deixas ficar para que os jovens levem, tomem nota e usem a posterior? O que eu venho a deixar para os jovens, né, é busquem informações
que vão lhe dar sustentabilidade nas suas escolhas. Né? Como eu dizia, as nossas escolhas dependem da informação que nós temos. Então, um jovem inteligente procura ter informações boas, procura ter informações que vão lhe ajudar a desenvolver, primeiro a ele, depois ao local onde ele está. Sendo assim, esse jovem está mais capacitado em fazer escolhas certas. Exato. Querido telespectador, assim foi o nosso programa na presença do jovem Amir, que deixou palavras maravilhosas para si, caro jovem. Se você pegou essas palavras, por favor, use-as. Agora eu vou pedir mais uma vez ao meu convidado para aproveitar este instante, mandar beijinhos, abraços para os seus conhecidos, familiares. Mandar um abraço especial à minha mãe Carmen, que nesse momento está na beira, ao meu irmão Nazário, à minha irmã, ao Juventil, a Nélia, a lista é grande, o Carlos, o Lucas, a Lumina, então o Zebut, a lista é vasta, né? E a todos que me conhecem, um abraço, até lá. Querido jovem, ser jovem, acompanhe este programa porque foi mesmo incrível e escute os conselhos que o nosso convidado aqui deixou para si. E para a semana voltamos com mais temas interessantes. Por favor, não se esqueça de subscrever-se ao canal e ativar o sino das notificações para quando nós formos a partilhar um conteúdo novo, você possa ser notificado. Bye, até a próxima!